Eu nunca fui do tipo que recebeu nada de mão beijada. Tudo que eu possuo hoje nasceu do cansaço das minhas próprias mãos, das noites mal dormidas, dos cálculos que eu rabiscava em guardanapos quando ainda não tinha escritório, apenas sonhos. A empresa de 200 milhões que se ergueu com o meu nome não nasceu de sorte, tampouco de herança, mas de uma obstinação quase doentia que me fez trabalhar enquanto outros descansavam, acreditar quando todos riam, persistir quando diziam que seria impossível. E durante todo esse processo, carreguei junto a minha família, porque nunca consegui separar o meu suor do futuro deles. Eu não comprei apenas máquinas, terrenos ou contratos. Eu comprei a escola particular dos meus filhos, os aniversários luxuosos, os carros que eles não sabiam nem dirigir direito, as viagens em primeira classe que eles postavam sorrindo, como se tivessem conquistado tudo aquilo sozinhos. E eu, no fundo, aceitava essa falta de reconhecimento porque acreditava que amor de mãe não precisava de troféus, apenas da certeza de que eles estavam bem. No início, era até bonito de ver. Meus filhos pequenos correndo pela primeira sede da empresa, brincando entre pilhas de papel e caixas, como se aquele lugar fosse uma extensão da nossa casa. Eles cresceram junto com os prédios que construí, com os números que saltavam nos relatórios, com a sensação de que nada lhes faltaria porque eu jamais permitiria que faltasse. Mas à medida que o patrimônio se multiplicava, algo também se distorcia no coração deles. O que para mim era sacrifício, para eles virou costume. O que para mim era conquista, para eles virou obrigação. E assim, sem que eu percebesse, fui sendo vista não como mãe, mas como fonte inesgotável de recursos. Alguém que existia apenas para manter um padrão de vida que nunca lhes custou esforço. Lembro-me de quando comprei a primeira casa grande, um sobrado que para mim significava vitória, e para eles apenas mais um lugar onde poderiam reclamar do quarto não ser do tamanho ideal. Depois vieram os condomínios de luxo, as piscinas infinitas, os clubes privados, e eu vi neles um brilho diferente do que esperava. Não era gratidão, era arrogância, um senso de que o mundo devia a eles exatamente aquilo: conforto absoluto. E eu, talvez por culpa de carregar sozinha o peso de uma juventude pobre e dura, não consegui dizer não. Deixei que acreditassem que era direito deles gozar de tudo aquilo, sem perceber que estava criando herdeiros mimados, incapazes de enxergar além da própria sombra. Aos poucos, as conversas em família mudaram de tom. Já não falavam comigo sobre sonhos, planos ou amores, apenas sobre dinheiro. Perguntavam quanto ainda havia para investir em tal viagem, em tal curso caríssimo que nunca terminavam, em tal apartamento que queriam decorar de revistas estrangeiras. Eu ouvia e fingia que tudo estava bem, mas dentro de mim nascia um incômodo, uma ferida invisível que aumentava cada vez que notava a ausência de uma palavra simples. Obrigado. Quando uma mãe se dedica tanto, não espera medalhas ou placas, espera apenas que os filhos reconheçam que cada passo dado no conforto foi sustentado por pés cansados que ainda assim não paravam. E mesmo assim, continuei. Talvez porque acreditasse que, se não fosse eu, eles desabariam. Talvez porque meu instinto sempre foi de proteção. Eu me sentia como aquelas colunas antigas que sustentam igrejas inteiras. Ninguém olha, ninguém valoriza, mas sem elas o teto desaba sobre todos. E ser essa coluna silenciosa foi o meu papel por décadas. Eu era a responsável pelos sorrisos nas fotos, pelas taças de champanhe erguidas em festas, pelos diplomas emoldurados que, na verdade, custaram mais do que o esforço intelectual deles. E cada vez que alguém me elogiava pela empresa, eu sorria, mas dentro de mim pensava: se eles ao menos soubessem o quanto isso custou em lágrimas escondidas. Foi nesse ambiente que minha filha cresceu. A mais velha, a quem eu dedicava um carinho especial por ter sido a primeira a me chamar de mãe. A primeira que me fez acreditar que todo o esforço valeria a pena. Ela, mais do que ninguém, recebeu o melhor da minha dedicação. E talvez por isso mesmo tenha sido a que mais me feriu. Eu a via como a extensão do meu sonho, como alguém que entenderia, no futuro, o valor de cada batalha que enfrentei. Mas ao invés disso, o que se formou diante de mim foi uma mulher que acreditava que tudo lhe era devido.
como se o universo inteiro existisse apenas para servi-la. Quando penso no império que construí, não vejo apenas cifras. Vejo madrugadas frias em que eu mesma fazia café na cozinha da fábrica para manter os poucos funcionários acordados. Vejo os empréstimos recusados, os olhares de desdém quando eu dizia que abriria caminho em um setor dominado por homens, as portas fechadas que eu arrombei com insistência. Tudo isso, cada passo e cada queda, foram erguidos para que meus filhos tivessem um chão firme sob os pés. E ainda assim, naquele jantar fatídico que viria depois, descobri que esse chão não havia criado raízes de respeito, mas sim um palco onde eu seria humilhada diante de todos. Mas antes desse momento de ruptura, havia a ilusão de que tudo estava no lugar, de que o amor de mãe sustentava não apenas as contas, mas também os laços de sangue. Eu ainda acreditava que, apesar da frieza das palavras que já escutava de vez em quando, o vínculo resistiria. Afinal, quem, em sã consciência, despreza a própria mãe que lhes deu tudo? Eu não sabia, mas a resposta viria em breve, e ela não viria em forma de ingratidão silenciosa. Viria em forma de veneno declarado, cuspido com crueldade, que atravessaria qualquer lembrança de carinho como se fosse papel frágil. Esse foi o cenário que antecedeu a noite em que ouvi da boca da minha filha aquilo que nenhuma mãe deveria ouvir. O império estava de pé, os números brilhavam, mas o coração da minha família já estava corroído pela arrogância e pela falta de respeito. E eu, cansada, mas ainda no controle, começava a pressentir que o verdadeiro teste da minha vida não seria erguer uma empresa milionária, mas enfrentar os próprios frutos dela. Filhos que não sabiam diferenciar amor de dinheiro, gratidão de posse. Foi assim que começou a queda que, ao mesmo tempo, se tornaria também a minha maior vingança. O jantar que marcou o início da ruína não parecia, à primeira vista, diferente de tantos outros. A mesa estava posta com taças alinhadas, pratos fundos de porcelana e guardanapos dobrados com uma precisão que eu mesma não teria paciência para executar. Havia risos espalhados pelo ambiente, o tilintar dos talheres misturado à música ambiente suave que alguém havia escolhido para dar um ar sofisticado à noite. Mas dentro de mim já havia uma estranheza, uma sensação de que aquele encontro em família, que deveria ser uma celebração, carregava no ar algo mais denso do que os aromas vindos da cozinha. Eu me sentei no lugar que sempre me reservaram, na ponta da mesa, como quem deveria ser a figura central de tudo aquilo, mas percebi nos olhares que essa centralidade já não me pertencia. Não havia ali admiração, apenas uma espécie de tolerância fria, como se minha presença fosse um peso que ainda se carregava por conveniência. No início, as conversas giravam em torno das mesmas futilidades de sempre. Viagens que ainda não tinham sido feitas, roupas recém-compradas, planos de festas que custariam mais do que um salário inteiro de um dos meus funcionários mais antigos. Eu sorria, fingindo me interessar, mas por dentro contava o número de vezes em que minha voz era cortada no meio de uma frase, como se o que eu dissesse não tivesse importância alguma. Estava claro que eu já não era vista como parte daquilo, mas como um acessório incômodo, alguém que existia apenas para manter o brilho das taças sempre cheio. E então veio o momento que, até hoje, se repete em minha memória como se tivesse acontecido em câmera lenta. Minha filha, a mais velha, ergueu a taça, fez um brinde qualquer que arrancou risadas dos presentes e, antes de voltar a se sentar, lançou contra mim palavras que eu jamais poderia imaginar ouvir da boca de quem eu mesma carreguei no colo tantas vezes. Ela disse com clareza e desprezo, para que todos ouvissem: "Vá embora, sua miserável." O silêncio que se seguiu não foi de choque, foi de cumplicidade. Ninguém a repreendeu, ninguém tentou suavizar. Todos riram de forma abafada, como se aquilo fosse uma piada aceitável, como se eu tivesse, de fato, me tornado alguém menor. Eu fiquei parada, com a mão trêmula sobre o garfo, tentando entender em que momento a história da minha vida havia tomado essa curva em direção à crueldade. Minha mente viajou rapidamente por lembranças que me perfuraram como agulhas. A vez em que ela ficou doente na infância e eu passei a noite acordada,
A vez em que chorei escondida porque não tinha dinheiro para comprar o presente de aniversário que ela tanto queria, e mesmo assim dei um jeito. Todas essas memórias me atravessaram no instante em que ouvi aquela frase, como se quisessem me provar que eu não estava sonhando, que aquela mulher que me humilhava era a mesma menina que um dia me chamara de mãe com olhos cheios de inocência. O riso dela ecoava em mim como uma sentença, e eu soube naquele momento que algo havia se rompido de forma irreparável. Mas eu não chorei, não levantei da mesa, não a confrontei com gritos. Fiz algo ainda mais forte, algo que ela jamais esperaria. Permaneci em silêncio, olhando fixamente para ela, e respondi apenas com a calma de quem carrega uma verdade muito maior do que qualquer insulto. Eu disse: "Tá certo." Uma frase curta, quase invisível no meio do barulho dos copos, mas que carregava em si o peso de uma decisão. Eles acharam que era rendição, acharam que eu havia me curvado, mas na verdade era o início do meu contra-ataque. Enquanto todos retomavam as conversas, satisfeitos em acreditar que tinham me ferido, eu já estava traçando em silêncio o que faria no dia seguinte. O resto daquela noite foi apenas um teatro grotesco. Eu continuei ali, ouvindo as vozes misturadas, enquanto meu coração latejava de dor e frieza. Cada palavra que trocavam era mais uma confirmação de que já não havia espaço para mim naquele círculo que eu mesma havia sustentado por décadas. Eles falavam de investimentos como se fossem especialistas, discutiam cifras como se fossem donos de algo, mas eu sabia, e apenas eu sabia, que todo o império ainda estava em meu nome, que cada centavo ainda passava pelos meus dedos antes de chegar até eles. A arrogância com que minha filha me enxotava era baseada em uma ilusão que eu mesma havia permitido crescer ao entregar facilidades sem exigir responsabilidade. Enquanto ela falava alto, tentando mostrar sua superioridade diante dos demais, eu observei com a calma de quem vê um castelo de cartas prestes a desmoronar. Não respondi, não confrontei. Apenas gravei em minha mente cada palavra, cada gesto de desprezo, porque sabia que em breve tudo isso seria usado contra ela, não com violência, mas com a precisão de uma estratégia silenciosa. E essa foi a última vez em que ela se sentou à mesa, acreditando que tinha poder sobre mim. Quando finalmente a noite terminou e me retirei, não levei comigo apenas o peso da humilhação. Levei a certeza de que a vida havia me dado uma arma muito mais poderosa do que qualquer discussão: o controle absoluto sobre aquilo que eles julgavam possuir. Saí daquele jantar com passos firmes, e embora por dentro houvesse uma dor que me dilacerava, havia também uma força renovada. A frase dela, "Vá embora, sua miserável", não me destruiu. Pelo contrário, foi a faísca que incendiou a minha determinação de mostrar a todos que miserável não era quem construiu, mas quem depende sem saber sustentar. Naquela noite, ao fechar a porta atrás de mim, respirei fundo e entendi que a guerra estava declarada. E eu não tinha medo dela, porque conhecia cada fraqueza dos meus inimigos, e todos eles moravam debaixo do mesmo teto que um dia eu chamei de lar. O que minha filha jamais poderia imaginar é que, ao me atacar diante de todos, havia assinado o próprio destino. E eu, com a serenidade de quem guarda a última carta na manga, já sabia que o próximo capítulo dessa história seria escrito por mim. Quando pronunciei aquelas duas palavras curtas, frias e quase despretensiosas, "tá certo", ninguém naquela mesa conseguiu enxergar a profundidade do que havia por trás delas. Para eles, foi apenas a rendição de uma mãe cansada, abatida, que finalmente aceitava o lugar de humilhação que lhe haviam reservado. Para minha filha, especialmente, aquilo soou como triunfo, como se tivesse finalmente quebrado a espinha dorsal da mulher que por tantos anos sustentou cada capricho e cada ilusão. Mas dentro de mim, enquanto minha boca permanecia fechada e meus olhos permaneciam calmos, um turbilhão de pensamentos se erguia como uma tempestade silenciosa. Eu sabia, naquele exato instante, que não responder seria mais letal do que qualquer explosão de raiva. Gritar ou chorar teria sido dar a eles a satisfação de me ver despedaçada,
mas me calar e deixar que acreditassem na vitória momentânea era o primeiro passo para transformar a crueldade deles em uma armadilha que se voltaria contra todos. Naquela noite, quando voltei para casa, não sentei à mesa nem preparei chá. Caminhei pela sala ampla, iluminada apenas por algumas lâmpadas que eu mesma deixara acesas, e percebi que pela primeira vez em muitos anos estava completamente só, mas não me senti frágil. Havia em mim uma clareza quase cruel. As imagens do jantar vinham como flashes. A taça levantada, o deboche, o riso abafado, a frase cuspida como veneno. Eu me lembrei de cada olhar, de cada movimento, e entendi que aquilo que tinha acabado de acontecer não era apenas um ataque pessoal. Era a revelação de uma verdade que eu havia tentado negar durante muito tempo. Minha família não me enxergava como mãe, mas como um banco vivo, um recurso a ser explorado até o limite. E agora que acreditavam que eu já não tinha mais forças, sentiam-se no direito de descartar a própria fonte de tudo. Eu me deitei naquela noite sem lágrimas. Em vez delas, um cálculo frio começou a se formar dentro de mim. Eu não precisava de gritos para responder à humilhação. Eu tinha algo muito mais poderoso: o controle absoluto de cada centavo que ainda sustentava as vidas luxuosas que eles tanto ostentavam. Os carros, as viagens, as contas sem limite. Tudo passava por mim. Por documentos que continuavam registrados em meu nome. Por assinaturas que só eu tinha o direito de validar. Enquanto eles se lambuzavam com a sensação de poder, eu sorria por dentro ao perceber que bastava um único gesto meu para arrancar o tapete sob os pés deles. Passei horas revirando gavetas, pastas, contratos antigos. As folhas carregavam mais do que letras impressas, carregavam a prova de que eu nunca havia aberto mão de nada. Talvez por instinto, talvez por desconfiança antiga, nunca transferi a propriedade integral da empresa, nunca entreguei de fato o controle das contas. Eles tinham cartões, tinham acessos, mas tudo era um empréstimo disfarçado, um reflexo da confiança que eu fingia ter. E agora, diante da ferida aberta pelo insulto da minha filha, aquele cuidado que antes parecia paranoia se tornava minha arma secreta. No silêncio da madrugada, rabiscava anotações, verificava contratos, separava documentos como quem prepara munição para uma guerra. Cada detalhe que confirmava minha posição de poder me enchia de uma calma quase vingativa. Não havia necessidade de vingança imediata, não havia necessidade de palavras afiadas. A minha resposta seria dada em silêncio, um silêncio que cortaria mais fundo do que qualquer discurso. Eles acreditavam que podiam me enxotar como uma empregada indesejada, mas ainda não haviam entendido que sem mim o castelo inteiro viraria pó. Nos dias seguintes, mantive a mesma postura. Atendi telefonemas com voz serena, participei de reuniões com a calma habitual e ninguém percebeu que por trás dos meus olhos havia um plano em execução. Eu sabia que a filha que me chamou de miserável logo precisaria daquilo que sempre tomou como garantido: o fluxo constante de dinheiro. E eu estava pronta para assistir ao momento em que o orgulho dela desmoronaria diante da realidade. Enquanto isso, não alterava minha rotina, não deixava escapar qualquer traço de ressentimento. Sequer comentei com conhecidos ou funcionários próximos. O silêncio era absoluto, porque quanto menos soubessem da tempestade que se aproximava, mais forte seria o impacto quando ela caísse. Era estranho caminhar pela casa e ver tantas fotos de família emolduradas, sorrisos congelados em momentos que agora pareciam farsas. Ali estavam aniversários, natais, formaturas. Ali estava minha filha, abraçada a mim, com olhos brilhando de felicidade. Onde foi parar aquela menina? Em que ponto da estrada ela se perdeu, trocando amor por arrogância? Essas perguntas martelavam em mim, mas em vez de me destruírem, me davam combustível. Eu precisava da certeza de que estava prestes a ensinar uma lição que nunca seria esquecida. Não por crueldade, mas porque já não havia outra forma de quebrar o ciclo de ingratidão e soberba que se instalara em minha própria casa. E assim permaneci, calma e estratégica, observando os dias se passarem com a paciência de quem aguarda o momento certo para agir. Eu não precisava correr.
A vida, mais cedo ou mais tarde, faria minha filha voltar até mim, não por amor, mas por necessidade. E quando esse momento chegasse, seria a minha vez de escolher as palavras, de erguer a cabeça e devolver, não com insulto, mas com a verdade que ela jamais poderia negar, que tudo sempre esteve em minhas mãos. Meu silêncio, que tantos interpretaram como fraqueza, era na verdade a construção de uma muralha. Eles não sabiam, mas cada gesto contido, cada resposta curta, cada olhar calmo escondia uma preparação meticulosa. E enquanto eu continuava no papel de mãe invisível e aparentemente vencida, o mundo deles, sustentado por uma ilusão de poder, já começava a ruir. A manhã seguinte nasceu silenciosa, como se até o sol tivesse decidido me conceder um tempo a mais para organizar os pensamentos antes de voltar à rotina. Eu levantei cedo, mas não com o corpo pesado de quem havia sido humilhada, e sim com a leveza estratégica de quem compreendia, finalmente, a profundidade da arma que tinha nas mãos. Enquanto preparava meu café, o mesmo ritual que repetira por décadas, percebi que cada detalhe ao meu redor parecia carregado de um novo significado. A chaleira no fogo, o tilintar da colher na xícara, até mesmo o cheiro do café se tornava metáfora do meu próprio estado. Simples por fora, mas intenso, firme, impossível de ignorar. Eu me sentei diante da mesa com meus cadernos e canetas e respirei fundo, sabendo que aquele dia seria marcado pelo início de uma virada silenciosa, discreta, mas devastadora. Não havia pressa em meus movimentos. Peguei a primeira pasta de documentos, gastei minutos inteiros apenas folheando contratos antigos, revisando cláusulas que eu mesma havia exigido, relembrando as reuniões em que banqueiros franziram o senho ao ver meu nome estampado como responsável única. Foi então que uma calma profunda tomou conta de mim. Tudo, absolutamente tudo, ainda estava sob meu controle. A empresa de 200 milhões não era uma entidade distante, não estava fragmentada em mãos que poderiam me derrubar. Eu nunca havia delegado o poder real, apenas os reflexos dele. Era como se minha vida inteira eu tivesse trancado um cofre invisível e guardado a chave dentro do bolso, mesmo quando todos ao meu redor acreditavam que já tinham acesso. Enquanto lia as cláusulas de acionistas, os registros bancários, as assinaturas digitais, sentia a força daquilo que até então parecia apenas papel. Um simples risco de caneta, uma assinatura minha, era capaz de mudar o destino de todos que haviam rido de mim na noite anterior. E foi exatamente isso que decidi fazer. Ali, sozinha em meu escritório caseiro, com apenas uma luminária iluminando a mesa de madeira, comecei a reorganizar as contas. Liguei para bancos, falei com advogados que sempre mantive por perto, todos surpresos pela firmeza da minha voz. Não revelei a eles o motivo, apenas instruí, com calma e precisão, que transferissem fundos, bloqueassem cartões, suspendessem acessos. Cada comando meu era como um tijolo retirado da base de um castelo de cartas. A sensação era paradoxal. Por um lado, uma dor latejante me lembrava que eu não deveria estar fazendo aquilo contra os próprios filhos. Por outro, uma força quase vingativa me dizia que era a única forma de devolver o peso real das coisas. Afinal, quem chama a própria mãe de miserável esqueceu que a mesma mão que alimenta pode fechar o punho e retirar o sustento. Não havia ódio em mim. Havia justiça, uma justiça silenciosa que não precisava ser anunciada. Ao meio-dia, já havia concluído grande parte do que pretendia. As contas conjuntas estavam congeladas, os limites de cartões reduzidos a zero, os acessos online suspensos. Restava apenas a movimentação final. Redirecionar os fundos principais para aplicações que apenas eu poderia movimentar. Fiz isso com a calma de quem assina um bilhete qualquer, mas no fundo sabia que aquele gesto equivalia a uma sentença. Na prática, minha filha e seus irmãos ainda não sabiam, mas estavam prestes a enfrentar, talvez pela primeira vez, a realidade nua e crua de viver sem a sombra protetora que sempre os envolveu. Ao terminar, fechei a pasta de documentos e encostei na cadeira, permitindo-me um instante de reflexão. Pensei em tudo o que havia suportado até ali. A juventude marcada por privações,
Os anos em que trabalhei até a exaustão, as noites em claro planejando, executando, recomeçando. Pensei também em como cada conquista minha tinha se transformado em combustível para a arrogância dos meus filhos, em especial da minha filha mais velha. E percebi que talvez o maior erro que cometi não foi dar demais, mas nunca ensinar a medida certa do valor das coisas. Na ausência desse aprendizado, eles se perderam, e agora cabia a mim trazê-los de volta, nem que fosse pela dor da queda. À tarde, fui até a sede da empresa. Caminhar por aqueles corredores sempre me trouxe uma sensação estranha, uma mistura de orgulho e cansaço. Os funcionários me cumprimentavam com respeito, sem imaginar que a mulher que passava diante deles carregava em si não apenas a responsabilidade de comandar um império, mas também o fardo de uma família que não reconhecia esse esforço. Subi até minha sala, fechei a porta e fiquei alguns minutos apenas observando a vista da cidade através da grande janela de vidro. A cidade inteira parecia se mover embaixo de mim. Carros pequenos como formigas, pessoas correndo de um lado para outro, e eu, ali em cima, percebia que, apesar de toda a imensidão, a minha guerra era íntima, restrita ao espaço que deveria ser meu lar. Antes de sair, assinei mais alguns papéis que garantiam que nada escaparia do meu controle. Cada assinatura era como um lembrete. Eu ainda estava no comando. Não importava o que dissessem, não importava quantas vezes me chamassem de miserável. Miserável não é quem constrói, miserável é quem consome sem nunca ter criado nada. Naquela noite, voltei para casa exausta, mas com a mente em paz. Sentei no sofá e fiquei em silêncio, como fizera desde o jantar, mas dessa vez não era um silêncio de dor, e sim de estratégia. Sabia que o efeito das minhas decisões não demoraria a aparecer. Bastaria o primeiro cartão recusado, o primeiro saque bloqueado, a primeira conta sem pagamento automático, e eles entenderiam que o império que julgavam possuir era, na verdade, sustentado por uma única assinatura: a minha. E quando esse momento chegasse, eu estaria pronta, não com gritos, mas com a serenidade de quem sabe que a vingança mais cortante é aquela que não precisa ser anunciada. Foi assim que, com uma caneta e um cofre invisível que só eu sabia abrir, preparei o terreno para a queda inevitável. Não houve explosões, não houve confrontos imediatos. Houve apenas silêncio, documentos reorganizados e uma mãe que, pela primeira vez em muito tempo, decidiu que não permitiria mais que sua dignidade fosse negociada em troca de aplausos falsos. E enquanto me deitava naquela noite, uma certeza me embalava. A tempestade que estava por vir não destruiria a mim, mas a eles. O efeito das minhas decisões não demorou a aparecer, como eu já sabia que aconteceria. A soberba da minha filha, tão inchada depois do jantar em que me chamou de miserável, começou a se desfazer no instante em que ela tentou, pela primeira vez, fazer uso daquilo que acreditava ser um direito natural. O dinheiro que fluía sem interrupções, sustentando cada detalhe de sua vida de ostentação. Foi no dia seguinte ao meu rearranjo silencioso que as engrenagens começaram a ranger. Ela entrou em uma loja de grife, escolheu peças caríssimas como sempre fazia, desfilou entre cabides com o nariz erguido, convencida de que nada poderia lhe faltar. Mas quando estendeu o cartão, a primeira fissura apareceu. Pagamento recusado, disse a atendente com a frieza protocolar de quem lida diariamente com limites ultrapassados. Minha filha, orgulhosa como sempre, sorriu de canto, pediu que tentassem de novo e a resposta foi a mesma. 2 vezes, 3 vezes. Até que, envergonhada e furiosa, deixou as roupas sobre o balcão e saiu da loja sem olhar para trás, carregando nas costas o peso da primeira derrota. Esse episódio, narrado depois em gritos ao telefone, chegou até mim como música. Ela dizia que havia um erro, que o banco devia estar com problemas, que era impossível que aquilo estivesse acontecendo. Eu ouvi cada palavra em silêncio, sem responder, apenas deixando que o eco de sua indignação me alcançasse. Aquela voz, tão carregada de raiva, já não tinha mais a firmeza de quem domina, mas o tremor de quem percebe que perdeu o chão. E aquilo
era apenas o começo. Nos dias seguintes, outros relatos chegaram até mim. A tentativa de pagar o serviço do decorador que planejava transformar mais um apartamento em um cenário de revista terminou com o cheque bloqueado. A festa que ela havia organizado para amigos, com buffet contratado e músicos reservados, precisou ser cancelada às pressas, porque os depósitos não foram confirmados. Até mesmo as pequenas coisas, como o pagamento automático da academia luxuosa que frequentava, começaram a falhar. Cada recusa era como uma rachadura no pedestal de orgulho em que ela mesma havia se colocado. Minha filha tentou, no início, manter a pose. Andava pela cidade de cabeça erguida, ainda exibindo bolsas e carros comprados no passado, mas por dentro já ardia o desespero. Chamava gerentes de banco, ameaçava advogados, exigia explicações que nunca vinham. Ela não sabia que cada corda daquela marionete invisível estava sendo puxada por mim, que cada obstáculo que surgia em sua rotina era fruto de uma assinatura minha, da decisão consciente de deixá-la sentir, finalmente, o gosto amargo da realidade. Houve um dia, em especial, que guardo na memória com a nitidez de um filme. Minha filha havia convidado amigos para jantar em um restaurante caro e, como sempre, pediu a melhor mesa, escolheu os pratos mais extravagantes e brindou como se fosse rainha de um império inabalável. No fim da noite, quando entregou o cartão para o garçom, a cena se transformou em tragédia silenciosa. O homem voltou à mesa, curvado, e disse baixinho, mas o suficiente para que todos ao redor ouvissem: "Senhora, infelizmente não foi autorizado." As risadas que antes preenchiam o ambiente congelaram, e ela, corando de vergonha, teve que pedir que um dos amigos pagasse a conta. Para alguém que vivia de aparências, aquilo foi mais humilhante do que qualquer insulto poderia ser. Eu soube de tudo no dia seguinte, não por ela, mas por terceiros. E ao imaginar a cena, não sorri de escárnio, mas senti uma estranha mistura de tristeza e justiça. Era duro pensar que eu, sua própria mãe, havia precisado conduzi-la a esse ponto, mas também era inevitável. Sem esse choque, ela jamais entenderia que nenhum trono se sustenta sem raízes verdadeiras. O orgulho que a inflava era feito de papel, e agora o papel estava em chamas. Quando finalmente ela me ligou, não havia mais arrogância em sua voz. O tom era de fúria, misturada com desespero. Perguntava se eu sabia o que estava acontecendo. Acusava-me de descuido. Dizia que estava sendo ridicularizada em todos os lugares. Eu, firme e calma, limitei-me a dizer que investigaria. Não confirmei, não neguei, apenas deixei no ar a dúvida que a corroía por dentro. Era exatamente esse o jogo. Fazê-la perceber aos poucos que o poder nunca esteve nas mãos dela, mas sempre nas minhas. E assim, dia após dia, a queda foi se acentuando. O que começou como pequenos constrangimentos tornou-se um colapso completo. Os convites para festas diminuíram, os amigos que antes a cercavam já não apareciam mais, e a vida que parecia sólida como mármore revelou-se frágil como vidro. Minha filha, que me havia chamado de miserável, agora se encontrava, ironicamente, à beira da miséria social, incapaz de sustentar as próprias vaidades. Eu assistia a tudo à distância, não com prazer cruel, mas com a serenidade de quem sabe que a lição estava finalmente sendo aprendida. Era inevitável que o orgulho dela desmoronasse, e era apenas questão de tempo até que viesse bater à minha porta, não mais com insultos, mas com súplicas. Eu sabia que esse momento chegaria, e quando chegasse, seria o marco da virada definitiva da nossa história. O colapso da vida luxuosa da minha filha começou a se refletir nos meus próprios dias de uma maneira inesperada, através do som incessante do telefone. Na primeira vez que tocou, reconheci imediatamente o número dela, mas deixei que a chamada se perdesse no ar, como se fosse apenas um barulho distante, sem importância. Havia algo de quase libertador naquele gesto de não atender, de deixar que a voz dela, antes tão arrogante e imponente, fosse transformada em nada mais do que uma sequência de dígitos piscando na tela. O silêncio que eu oferecia como resposta tinha mais peso do que qualquer palavra poderia ter,
e eu sabia que, quanto mais tempo se acumulasse, mais o desespero dela cresceria. As chamadas não pararam por ali. Vieram em sequência, uma após a outra, durante a manhã inteira. No começo, espaçadas, ainda com a tentativa de manter a dignidade, como se fosse apenas um detalhe que precisava ser resolvido. Depois, mais insistentes, quase agressivas, repetidas em intervalos de minutos. Ao fim do dia, o telefone já havia vibrado tantas vezes que parecia implorar por mim. Mas eu continuei firme em minha decisão. Não atenderia. Não porque eu não tivesse nada a dizer, mas porque o silêncio, naquele momento, era a mensagem mais poderosa que eu poderia transmitir. Na madrugada, enquanto a cidade dormia, as mensagens começaram a chegar. Textos curtos, nervosos, escritos às pressas, cheios de erros que denunciavam o estado de desespero em que ela se encontrava. Mãe, preciso falar com você urgente. Está acontecendo um erro, você tem que resolver. As pessoas estão rindo de mim. Você não pode deixar isso assim. Em nenhum momento havia um pedido de desculpa, nenhuma sombra de arrependimento verdadeiro. Apenas exigências, ordens veladas, como se ainda acreditasse que podia me usar como ferramenta para resolver seus problemas. Li cada mensagem com calma, apaguei uma por uma e voltei a fechar os olhos, mergulhando em um sono tranquilo, talvez o mais sereno que tive em anos. Os dias seguintes foram marcados por essa mesma sinfonia de chamadas perdidas e mensagens não respondidas. Meus outros filhos também começaram a aparecer na lista de contatos, cada um tentando mediar a situação, mas todos igualmente ignorados. O silêncio que eu cultivava não era descuido, era estratégia. Era a pausa necessária para que cada um deles sentisse o peso da própria arrogância, para que o vazio da minha ausência começasse a corroer o conforto artificial que construíram à minha custa. Eu caminhava pela casa em paz, observando a luz entrar pelas janelas, cuidando de pequenos detalhes do jardim, regando plantas que há muito não recebiam minha atenção. Havia uma sensação de reconciliação comigo mesma, como se, ao silenciar para eles, estivesse finalmente ouvindo a mim. O telefone continuava a vibrar em algum canto, mas não me incomodava mais. Tornara-se apenas um lembrete constante de que, pela primeira vez, eu tinha o controle absoluto não só sobre o dinheiro, mas também sobre a narrativa da minha própria vida. Cheguei a imaginar, em alguns momentos, minha filha do outro lado da linha. Via mentalmente o rosto dela, crispado de raiva, a maquiagem borrando com lágrimas mal disfarçadas, os cabelos desalinhados pelo nervosismo. Imaginava-a andando de um lado para o outro em seu apartamento, segurando o telefone com força, repetindo a cada chamada: "Ela vai atender agora, ela precisa atender." E quando a ligação caía de novo na caixa postal, a raiva voltava, misturada com o pânico. Essa imagem, por mais dura que fosse, me dava a certeza de que estava cumprindo um papel que talvez tivesse adiado por tempo demais. O de ensinar, através da ausência, o valor da presença. O silêncio, eu percebia, tinha um efeito devastador. Mais do que uma resposta áspera, mais do que uma discussão acalorada, ele deixava espaço para que a pessoa ouvisse os próprios erros ecoarem dentro de si. Minha filha, cercada por vozes falsas que antes a aplaudiam, agora tinha de lidar com a realidade de que ninguém estava ali para socorrê-la. E, a cada chamada perdida, ela aprendia que não bastava gritar para ser ouvida. Mas não me enganei. Sabia que, em breve, ela não se contentaria apenas com telefonemas. Quando o orgulho finalmente se rendesse ao desespero, ela atravessaria a barreira do silêncio e viria até mim, em pessoa, não mais para me insultar, mas para suplicar. Esse momento, eu sabia, seria o ponto de virada. Até lá, cada toque ignorado era como um tijolo sendo retirado do castelo de ilusões em que ela vivia. Foi durante uma noite especialmente silenciosa, em que as chamadas finalmente cessaram por algumas horas, que compreendi a dimensão do que estava fazendo. Eu não estava apenas punindo minha filha por uma ofensa. Estava reconstruindo as bases da nossa relação, ainda que isso significasse demolir primeiro tudo o que havia sido erguido em cima de mentiras e ingratidão. O silêncio não era vazio, era ensino. E,
Embora eu tivesse consciência da dor que isso lhe causava, sabia que era a única linguagem que ela, no fundo, seria capaz de entender. Enquanto a madrugada avançava e o telefone repousava mudo na mesa de cabeceira, percebi que a guerra já estava à metade vencida. Não pela humilhação que ela sofria, mas pela força que eu havia reencontrado dentro de mim. A mãe que se calava agora não era a mesma que se calou diante do insulto no jantar. Aquela havia engolido a dor. Esta, no entanto, fazia do silêncio a mais cortante das respostas. E quando a porta da minha casa finalmente batesse, quando os olhos da minha filha me encarassem não com desprezo, mas com desespero, eu estaria pronta. Eu já sabia que aquele momento chegaria, e talvez tenha até preparado meu coração para a cena, mas nada me tirou a estranheza de ouvir a campainha da minha casa tocar com tanta insistência, como se o som fosse uma súplica feita em metal e eletricidade. Era uma manhã cinzenta, dessas em que o céu parece pesar sobre os telhados, e eu estava sentada na poltrona da sala, em silêncio, com uma xícara ainda fumegante de café entre as mãos. O telefone havia parado de tocar nas últimas horas, e a quietude que me envolvia me deu a falsa impressão de que minha filha havia desistido da perseguição. Mas então veio a batida na porta, primeiro tímida, depois mais forte, até se transformar em socos que ecoavam pelo corredor, acompanhados de uma voz embargada que me chamava pelo nome de mãe, como não fazia havia anos. Levantei devagar, como quem caminha para um destino inevitável. Cada passo pelo chão de madeira da casa parecia marcado por todas as lembranças que carrego dela. Os primeiros passos vacilantes de menina, os aniversários em que eu a abraçava com presentes escondidos sob o braço, as noites em que a febre a fazia tremer e eu passava horas debruçada sobre sua cama. Tudo isso vinha como uma enxurrada enquanto me aproximava da porta. Quando a abri, o que vi não foi a mulher altiva e arrogante que havia me chamado de miserável diante de todos, mas uma figura quebrada, ajoelhada no tapete da entrada, os cabelos desgrenhados, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada em manchas que mais pareciam cicatrizes do que vestígios de vaidade. Ela tremia, não sei se de frio ou de pânico, e estendeu a mão em minha direção como quem se agarra à última tábua de salvação antes de afundar. "Mãe, por favor", foram as primeiras palavras que ouvi, e o som delas cortou o ar como uma lâmina. Não havia mais arrogância, não havia mais risos cúmplices de uma plateia, apenas uma súplica desesperada que carregava em si o peso de todas as recusas e humilhações que enfrentara desde que eu fechei o cofre e calei minha voz. Fiquei parada, segurando a porta com firmeza, observando-a como se tentasse decifrar se aquilo era real arrependimento ou apenas desespero temporário. Seus olhos me buscavam com a ansiedade de uma criança que teme ser abandonada, e por um instante eu quase senti pena. Mas a memória do jantar, da taça erguida, do insulto cuspido em meu rosto, ergueu-se dentro de mim como um muro, impedindo que a compaixão me cegasse. Ela insistiu, agora mais alta, batendo no batente com as mãos. "Eu preciso da senhora. Preciso resolver isso. Não tenho mais nada. Não tenho ninguém." A cada frase, sua voz oscilava entre a raiva e o choro, como se ainda lutasse contra a própria incapacidade de admitir que estava derrotada. Eu a vi se contorcer no chão, o corpo encurvado, e percebi ali a cena da inversão completa. A filha que outrora me olhava de cima, agora implorava de joelhos diante da porta que um dia ela mesma quis que eu atravessasse para longe. Era a materialização da justiça silenciosa que eu havia cultivado com cada assinatura, com cada chamada ignorada. Não a deixei entrar imediatamente. Apoiei-me na porta e permaneci em pé, firme, deixando que ela sentisse o peso do próprio pedido. Era necessário que aquele momento fosse prolongado, que cada segundo de espera fosse uma lição gravada na pele. Ela chorava, repetia palavras sem sentido, tentava me convencer de que tudo não passara de um mal-entendido, de que não queria ter dito o que disse, de que o calor do momento havia levado embora a razão. Mas eu sabia que não era verdade. A frase "vá embora, sua miserável" não havia sido um deslize, havia sido a revelação crua do que realmente pensava de mim.
e palavras assim não se apagam com lágrimas. Mesmo assim, deixei que ela falasse, que se derramasse, que se expusesse naquela postura humilhante que jamais havia assumido na vida. Vi ali uma oportunidade rara. Pela primeira vez, minha filha enfrentava a consequência direta de suas escolhas. A mulher que se achava rainha de um império sustentado por aparências, agora se via reduzida ao chão, implorando pela ajuda da mãe que desprezara. Quando finalmente quebrou o silêncio, minha voz saiu baixa, mas firme, carregada de uma calma que a fez levantar os olhos, na esperança de encontrar salvação. Eu sempre estive aqui, mas você nunca quis enxergar, e agora você bate à minha porta como se fosse estranha. Essas palavras não foram ditas para feri-la, mas para lembrá-la da distância que ela mesma havia criado. Ela tentou se levantar, mas suas pernas tremiam, e acabou escorando-se no batente, a cabeça baixa, incapaz de me encarar. O orgulho, aquele mesmo que tantas vezes a fez rir da minha simplicidade, estava agora em frangalhos, espalhado no chão junto com suas lágrimas. Eu não precisava gritar, não precisava vingança explícita. O simples fato de vê-la ali, diante de mim, já era a prova de que o castelo que ela havia construído de arrogância estava destruído. Decidi, então, abrir a porta e deixá-la entrar. Não como um gesto de perdão imediato, mas como parte do processo que ainda estava em curso. Ela entrou hesitante, olhando ao redor como se a casa fosse um território estrangeiro, e sentou-se no sofá sem ser convidada, o corpo inteiro encolhido. Eu a observei de longe, mantendo a distância, e percebi que o silêncio novamente era meu aliado. Ela queria explicações rápidas, queria soluções, mas eu não oferecia nada além de calma e espera. Era preciso que ela aprendesse que nem tudo se resolve com pressa, que certas feridas exigem o tempo do silêncio para cicatrizar. Naquele instante, compreendi que o jogo havia mudado de forma definitiva. O poder já não estava mais nas mãos dela, mas nas minhas, e não porque eu tinha dinheiro ou documentos, mas porque eu tinha o silêncio e a dignidade que ela havia perdido. E foi assim, com a filha caída no chão da minha porta e depois encolhida em meu sofá, que percebi. A vingança não precisava ser barulhenta para ser eficaz. Às vezes, bastava abrir a porta no momento certo e deixar que a realidade falasse por si. A sala estava mergulhada em um silêncio quase opressor. Minha filha permanecia encolhida no sofá, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, como se temesse que qualquer movimento pudesse desencadear mais uma queda. Eu a observava à distância, apoiada no batente da porta, sentindo em mim a estranha mistura de dor e serenidade que só quem já foi profundamente ferida e ainda assim manteve o controle consegue compreender. Não havia mais gritos nem insultos, apenas o vazio deixado pelo colapso do orgulho. Foi então que percebi que chegara o momento que vinha amadurecendo em meu silêncio desde aquela noite de humilhação. O instante em que eu abriria a boca, não para implorar amor ou reconhecimento, mas para escancarar uma verdade que ela jamais poderia contestar. Você acha que perdeu tudo por acaso? Perguntei, minha voz baixa, mas cortante, como se cada palavra fosse uma lâmina cuidadosamente afiada. Ela ergueu os olhos, confusa, sem compreender de imediato. Estava acostumada a me ver como um pilar passivo, sempre pronto a sustentá-la, e talvez acreditasse que as falhas nos cartões, os bloqueios, os cancelamentos fossem frutos de algum erro do sistema ou de má gestão dos bancos. Mas quando eu avancei alguns passos e me sentei de frente para ela, com as mãos firmes sobre os joelhos, seus olhos se arregalaram. Não foi o banco, não foi azar, fui eu. O silêncio que se seguiu foi quase audível. Ela piscou várias vezes, tentando processar, e balbuciou, incrédula. Você, como assim você? E então, com a calma de quem sabe que já não há mais nada a se esconder, eu revelei. Eu sempre controlei tudo. Cada centavo, cada propriedade, cada investimento. Nunca houve nada em seu nome, apenas ilusões que eu permiti que você acreditasse serem reais. Quando me chamou de miserável, esqueceu que foi justamente a minha suposta miséria que sustentou o luxo em que você viveu. E bastou eu fechar a mão para que o castelo desabasse. Ela levou as mãos ao rosto, um gesto de negação misturado com desespero.
Murmurava frases desconexas, tentava argumentar, mas sua voz falhava. Eu a interrompi com firmeza. Você viveu todos esses anos como se fosse dona do mundo, mas o mundo nunca lhe pertenceu. Você foi hóspede daquilo que eu construí com suor, lágrima e sangue. E agora, diante da primeira porta que se fechou, se ajoelha aqui implorando. Onde está aquela força que usava para me insultar? Onde está o riso que partilhou a mesa quando me chamou de miserável? As lágrimas desciam pelo rosto dela, e pela primeira vez em muito tempo eu não senti que me diminuíam. Pelo contrário, percebi que a dor dela era o reflexo inevitável de suas escolhas. Não era crueldade minha, era consequência. Eu não havia tirado dela nada, além das ilusões que a cegavam. O que restava agora era a verdade nua, crua, impossível de ser negada. Todo o poder que ela julgava ter sempre esteve comigo. A confissão parecia reverberar pelas paredes da sala, como se o espaço inteiro conspirasse para gravar aquelas palavras em pedra. Minha filha, aos poucos, começou a respirar de forma mais profunda, tentando recuperar algum resquício de dignidade. Então tudo isso, todo esse tempo, disse com a voz embargada, foi você quem decidiu? Assenti lentamente, olhando fixamente em seus olhos. Sempre. Eu decidi quando você viajava, quando comprava, quando ostentava. Você nunca teve nada sozinho. E agora, ao me expulsar de sua vida, ao me humilhar, esqueceu que quem sustentava o chão debaixo de seus pés era eu. Sem mim, você não tem nada. Essas palavras não foram ditas com rancor, mas com a frieza inevitável de quem precisava revelar a verdade inteira, sem adornos. Ela se encolheu ainda mais no sofá, os ombros caídos, como se cada frase fosse um peso jogado sobre si. Eu poderia ter suavizado, poderia ter guardado para mim parte da realidade, mas sabia que era o momento de ser implacável. Não para destruí-la, mas para reconstruir em novos alicerces, mais sólidos, livres da arrogância que havia se infiltrado em sua alma. Fiquei em silêncio por alguns instantes, apenas a observando, até que completei. Você me chamou de miserável, mas miserável não é quem constrói, quem luta, quem resiste. Miserável é quem depende daquilo que não sabe criar. Miserável é quem confunde amor com conveniência, quem só reconhece valor quando o dinheiro está disponível. Se você está aqui, é porque finalmente percebeu que sem mim não há império algum. E eu precisava que você visse isso com seus próprios olhos. Ela não respondeu de imediato. Seu corpo inteiro tremia, e a cada respiração pesada era como se aceitasse aos poucos a derrota. Não havia como contestar. Os papéis, os contratos, os registros bancários, tudo estava sob meu nome. Não era uma ameaça, era um fato. A verdade estava escancarada diante dela, e pela primeira vez ela não tinha armas. A mulher que um dia me enfrentara em público com insultos, agora se via reduzida ao silêncio diante da mãe que finalmente lhe mostrava a extensão de sua própria dependência. A revelação não me trouxe alegria, mas trouxe alívio. Era como se eu tivesse retirado uma máscara que usara por anos, permitindo que todos acreditassem que tinham poder, quando, na verdade, eu era a única a sustentar o palco. Ver minha filha confrontada com essa realidade foi doloroso, mas também necessário. Não havia mais espaço para ilusões. A partir daquele momento, ela sabia exatamente onde estava e quem realmente segurava as rédeas. E esse conhecimento, mais do que qualquer bloqueio bancário, seria a lição que a acompanharia pelo resto da vida. Eu me levantei, caminhei até a janela e deixei que a luz cinzenta do dia me envolvesse. Atrás de mim, ela soluçava baixinho, derrotada, e eu compreendi que aquele era apenas mais um passo de um processo ainda maior. A verdade estava dita, e não havia como voltar atrás. Ela nunca mais poderia me olhar da mesma forma, nunca mais poderia acreditar que tinha poder sobre mim. Eu sempre controlei tudo, e agora ela sabia. O peso da revelação pairava no ar como uma nuvem densa, e eu podia quase sentir o ambiente inteiro se transformar em tribunal silencioso. Minha filha, encolhida no sofá, ainda tentava assimilar as palavras que eu havia lançado como marteladas certeiras. O rosto dela,
Antes sempre erguido com o orgulho de quem se achava intocável, estava agora mergulhado em lágrimas e vergonha. Eu a observava, e a imagem não me trazia prazer fácil, mas sim a certeza de que a vida, finalmente, havia se encarregado de devolver cada insulto no mesmo tom em que foi pronunciado. Quem havia rido de mim naquela noite de jantar agora soluçava, e era impossível não perceber a ironia de tudo aquilo. Não precisei dizer muito mais. O silêncio que se seguiu à minha revelação foi suficiente para transformá-la em ré da própria consciência. Ela buscava palavras, tentava justificar, mas a cada frase incompleta sua voz falhava, como se não tivesse forças para enfrentar o peso da verdade. Eu não precisei erguer a voz, não precisei chamar testemunhas, porque a maior prova da minha vitória estava ali diante de mim. A altivez dela transformada em desespero, o poder que acreditava possuir reduzido a nada. Aquela que me mandara embora como miserável, agora implorava para não ser abandonada. Levantei-me devagar, caminhei pela sala e deixei que o som dos meus passos fosse a única resposta àquela tentativa de resistência. Ela me seguiu com os olhos, aflita, como se temesse que eu a expulsasse de vez, como se estivesse prestes a ser arrancada do último fio de dignidade que ainda lhe restava. Sentei-me em frente a ela, apoiando as mãos no encosto da cadeira, e respirei fundo antes de dizer: "Você riu de mim quando me chamou de miserável. Riu alto, para que todos ouvissem, como se eu fosse um fardo. Agora olhe para você. Quem é a miserável aqui? Quem está de joelhos implorando?" Aquelas palavras, pronunciadas com calma, mas carregadas de uma força quase implacável, atingiram-na mais fundo do que qualquer insulto poderia. Ela abaixou a cabeça, incapaz de me encarar, e nesse gesto de rendição vi estampada a humilhação que antes era minha e agora se tornava dela. Não precisei tocar, não precisei punir com mãos ou gritos. Bastava mostrar-lhe o espelho da própria arrogância quebrada. A ironia da situação não passou despercebida para mim. Lembrei-me nitidamente da noite em que fui alvo das risadas dela e dos outros, a taça erguida, a sala iluminada, os olhares cúmplices. Eles acreditaram que haviam me derrotado, que me haviam despido de qualquer dignidade. Mas ali, na minha sala, sem plateia, sem aplausos, a verdade se revelava. A vitória era minha. Quem ri por último, de fato, ri melhor. Não porque tenha planejado a vingança como espetáculo, mas porque a vida sabe devolver cada palavra no tempo certo, com juros e correção. Minha filha, entre soluços, tentou se defender. Disse que não queria ter dito aquelas coisas, que foi levada pela raiva, pelo calor do momento, que não era justo que eu tivesse fechado as portas do dinheiro, que eu a estava punindo de forma cruel. Mas a cada justificativa, mais claro ficava que ela ainda não compreendia inteiramente. "Não é punição", respondi, firme. "É consequência. Você se habituou tanto a acreditar que tudo lhe era devido, que esqueceu de aprender o valor das coisas. Agora, a vida lhe mostra. O que você chama de crueldade é apenas a face nua da verdade." Houve um momento em que ela desabou de vez. Colocou as mãos no rosto, curvou-se sobre os próprios joelhos e deixou que o choro tomasse conta. E ali, naquela imagem frágil, eu vi não apenas a arrogância destruída, mas também a possibilidade de um recomeço. Porque a humilhação, embora amarga, é muitas vezes o único solo fértil onde se pode plantar de novo. Eu não me regozijei com a dor dela, mas também não a suavizei. Era necessário que ela sentisse até o fim, que provasse do gosto que um dia me fez engolir. Enquanto ela chorava, levantei-me mais uma vez e caminhei até a janela. Olhei para fora, para o céu que começava a clarear com um tímido raio de sol, e percebi que o mundo lá fora seguia indiferente às nossas dores. Mas dentro daquela sala, uma justiça silenciosa havia sido instaurada. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. Não precisava gritar, nem me justificar. A humilhação havia mudado de endereço, e eu agora era testemunha da queda de quem acreditava ser intocável. Quando voltei a encará-la, ela ainda estava ali, quebrada, e apenas disse: "O que eu faço agora?" Foi a primeira vez em muito tempo que ouvi dela uma pergunta que soava sincera, livre de arrogância. Eu não respondi de imediato.
porque sabia que qualquer conselho naquele momento seria apenas mais uma muleta. Ela precisava, antes de tudo, permanecer ali, sentindo o peso da própria derrota. Só depois talvez poderia recomeçar. E foi assim, com o silêncio e a calma como armas, que devolvi a ela tudo o que um dia me lançou. A humilhação, antes minha, agora era dela. E não havia público para assistir. Não havia festa nem brinde. Apenas nós duas, frente a frente, cada uma sabendo exatamente quem era a vencedora naquele momento. Eu não precisei de nada, além da verdade para vencer. E a verdade, por mais dura que fosse, já não me ferira. Era o escudo que finalmente me protegia. Quando finalmente a noite caiu sobre a casa, percebi que o ciclo havia se fechado. Minha filha permanecia no sofá, abatida, o rosto marcado pelas lágrimas que já não escondia, a postura curvada de quem havia perdido muito mais do que dinheiro. Eu me sentei diante dela, em silêncio, permitindo que o peso das horas a fizesse refletir sobre cada palavra, cada gesto, cada instante em que acreditou poder me diminuir. Não precisei repetir nada do que já havia sido dito, porque a realidade, nua e escancarada, já se encarregara de gravar em sua memória a verdade que ela tanto se recusou a enxergar. E, naquele silêncio denso, compreendi que a vingança havia se cumprido, não com gritos ou escândalos, mas com a calma devastadora de quem conhece o próprio poder e sabe exatamente quando usá-lo. Olhei para ela, aquela mulher que um dia embalei nos braços, e senti uma mistura de tristeza e firmeza. Não era simples assistir à queda de alguém que carreguei no ventre, não era prazeroso ver a arrogância quebrada em pedaços, mas era inevitável. Era o preço que ela mesma escolheu pagar quando se permitiu humilhar a própria mãe diante de todos. Você me chamou de miserável, comecei a dizer, minha voz baixa, mas firme. E ao fazer isso, esqueceu que quem sustenta a riqueza não é quem ostenta, mas quem constrói. O miserável não é aquele que dá, mas aquele que não sabe receber. Ela não respondeu, apenas chorou em silêncio. E foi nesse choro que percebi que talvez a lição tivesse finalmente encontrado espaço dentro dela. A vitória que senti não foi de ouro ou cifras, não foi a satisfação vazia de vê-la derrotada. Foi a certeza de que eu havia reconquistado algo que pensei ter perdido: minha dignidade. Durante anos, fui vista por meus próprios filhos apenas como fonte de recursos, como alguém que existia para garantir que suas vidas fossem confortáveis e abundantes. Esqueceram que por trás de cada cifra havia noites mal dormidas, decisões arriscadas, lágrimas escondidas. E ao esquecerem isso, me reduziram a uma caricatura de provedora, esquecendo que também era uma mulher, uma mãe, um ser humano. Agora, diante de mim, minha filha compreendia o que eu sempre soube. Nenhum império sobrevive quando o alicerce é o desprezo. Levantei-me e caminhei até a janela. A cidade brilhava lá fora, indiferente às nossas dores, indiferente à guerra silenciosa que havia se travado dentro daquela casa. Mas para mim, tudo parecia diferente. Eu não era mais a mulher que havia sido humilhada em um jantar de família, não era mais a mãe que se calava diante de insultos. Eu era a construtora, a dona do próprio destino, a voz que havia escolhido o silêncio como arma e, no tempo certo, transformado-o em sentença. Minha filha, ainda encolhida, tentou se recompor. Perguntou com voz frágil o que seria dela, o que aconteceria agora. Eu não lhe dei respostas fáceis. Não prometi devolver o que havia retirado, não ofereci atalhos. Disse apenas: agora você precisa aprender a viver com o que tem, a construir o que é seu, a entender que respeito não se compra, se conquista. Eu já lhe dei mais do que o suficiente. O que fará daqui em diante será a prova do que aprendeu. Ela me olhou, ainda em lágrimas, mas em seus olhos percebi um lampejo diferente. Não de raiva, nem de soberba, mas de um reconhecimento silencioso, talvez até de arrependimento. A vingança, percebi, não foi apenas contra ela, mas contra tudo o que se formou ao redor da minha família. A cultura da ingratidão, da arrogância,
da falsa superioridade sustentada pelo meu trabalho. Ao puxar o fio que sustentava essa tapeçaria ilusória, mostrei a todos que sem raízes nada floresce. E a lição se espalharia inevitavelmente para além dela. Porque não há filho que, ao ouvir a história da irmã ajoelhada à porta da mãe, não pense 2 vezes antes de repetir os mesmos erros. Sentei-me novamente e, pela primeira vez em muito tempo, senti a paz se acomodar em meu peito. Não era a paz da resignação, mas a paz da justiça. Eu não precisava mais provar nada. Quem me chamou de miserável agora sabia, na carne, o significado da palavra. E eu, que tantas vezes me calei para não ferir, compreendi que o silêncio, usado no momento certo, é mais implacável do que qualquer grito. Fechei os olhos por um instante e deixei que a memória do jantar voltasse, não mais como ferida, mas como lembrança de um ponto de virada. Se naquela noite me senti pequena, agora era maior do que qualquer insulto poderia alcançar. A vingança estava consumada, mas mais do que isso, a dignidade estava restaurada. Minha filha aprenderia, cedo ou tarde, que nenhum patrimônio substitui o valor de uma mãe. E eu, ao olhar para ela derrotada no sofá, sabia que já não precisava de aplausos ou reconhecimentos. A minha vitória estava escrita no próprio silêncio que a derrubou. A vingança se cumpriu sem espetáculo, mas com a eficácia absoluta de um golpe invisível. E ao fechar as cortinas naquela noite, deixei que a reflexão final se gravasse em mim como uma tatuagem invisível. O verdadeiro poder não está no dinheiro acumulado, nem nas aparências mantidas, mas na coragem de proteger a própria dignidade, mesmo que isso signifique virar as costas para aqueles que um dia chamamos de filhos. Porque no fim, quem ri por último não é quem ostenta, mas quem permanece de pé quando todos os outros desabam. E eu, depois de tudo, permanecia firme, sabendo que minha história jamais seria escrita como a de uma miserável, mas como a de uma mulher que enfrentou até os próprios frutos e, ainda assim, não perdeu a si mesma.